Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de Biologia Molecular. Hoje trataremos sobre duas importantes propriedades do DNA, bem como os tipos de RNAs. Então fica por aí e segue o fio. A primeira propriedade do DNA que eu trago para vocês é a complementariedade. Ou seja, as fitas de DNA, elas são complementares. E essa propriedade é fundamental para a divisão celular. Lembrem comigo que a célula, que vocês inclusive em algum momento foram uma única célula, chamada então de zigoto. E hoje vocês são cerca de 1 trilhão de células. Isso aconteceu devido às várias divisões celulares que aconteceram em vocês. Nessa divisão celular, que também é chamada de mitose, a divisão é todo o processo que vai intérfase e mitose. E a mitose se refere mais à parte mesmo em que a célula se divide. Então, nesse processo de divisão celular, vocês têm uma célula que gera duas células exatamente iguais. Se é exatamente igual, quer dizer que o material genético, quer dizer que o DNA dessa aqui vai ser igual o DNA dessa, e o DNA dessa célula também vai ser igual ao DNA dessa célula. Ou seja, são dois clones, são duas células exatamente iguais. Para que o DNA consiga ser replicado, duplicado corretamente, para formar então duas células iguais, aí observa-se então a complementariedade atuando e a sua importância. Eu vou explicar para vocês isso com exemplos. Então, vamos supor que nós temos aqui um DNA, certo? Que é formado por milhões, milhares de pares de base, mas aqui eu vou escolher somente 4. 4 pares de base para ficar mais claro para vocês. Então, vamos lá. Adenina, timina, é aleatório. Timina, guanina. Pronto. Então, ó, se A se liga com T, então aqui vai ser T, A, T com A, T, A de novo, e G vai ser C. Pronto. Então, aqui nós temos uma molécula de DNA, vamos supor, com 4 pares de base. Para o DNA se dividir, a primeira coisa que para o DNA se duplicar, a primeira coisa ele tem que se dividir. Então, vamos aqui quebrar a molécula de DNA e dividi-la. Aqui fica A, T, T, G, e aqui fica T, A, C. Então, essa aqui veio para baixo e essa aqui foi para cima. Então, essa molécula, que agora que por enquanto não tem nenhuma base ligada a ela, em breve vai ter uma nova cadeia de DNA ligada a ela. Então, o A se liga com quem? Com o T. O T com o A. O T com o A. E o G com o C. Da mesma forma aqui, ó, o T se liga com o A. O A com o T. O A com o T e o C com o
G. Quando vocês olharem, perceberão que essa molécula de DNA é igual à molécula de DNA que está acima, que é igual à molécula de DNA que deu origem a elas. Como isso foi feito? Através da complementariedade. Porque se aqui é A, aqui vai ser T. Se aqui é T, aqui obrigatoriamente vai ser A. Se aqui é T, aqui vai ser A. E se aqui é G, aqui vai ser C. Então, essa complementariedade permite, então, que o DNA ele gere fitas iguais. Por exemplo, ó, aqui nós temos em amarelo a fita parental e aqui em vermelho a nova fita. A fita parental e a nova fita são iguais. Esse DNA parental e esse novo DNA são iguais. Por quê? Porque ele guarda, observa aqui, ó, uma fita parental e a partir dela é construída a nova fita. Sempre na complementariedade. Se aqui é A, aqui vai ser T. Se aqui é G, aqui vai ser C. E assim sucessivamente. Então, tá aí a importância da complementariedade. Ela permite gerar, então, uma molécula exata, igual de DNA. Nós temos outra característica muito importante do DNA, que é o antiparalelismo. O DNA é antiparalelo. Então, antes de lembrarmos o que é antiparalelo, vamos lembrar o que é paralelo. Paralelo é aquilo que tem mesma direção, mesmo sentido. Ó. Então, aqui nós temos duas setas paralelas. Se o DNA é antiparalelo, quer dizer o quê? Que esse DNA ele tem sentido oposto. Então, aqui nós temos duas setas que são antiparalelas. Então, vamos ver visualmente isso aqui na imagem. Como é que a gente vai ver isso? Observa aí no açúcar, na pentose. Então, tá aqui a pentose. Ó. A pentose, nesse lado aqui, ela está com essa parte do oxigênio apontada para cima. Veja aqui, ó. Para cima, para cima, para cima. Já na pentose da base que fica ligada a essa base, ela está para baixo. Então, é como se uma tivesse esse sentido e a outra tivesse o sentido oposto. Então, veja aí, observa aí que elas são antiparalelas. Mas biologicamente, molecularmente, onde é que está a explicação que o DNA é antiparalelo? Então, qual a explicação correta? Aqui eu mostrei só visualmente para vocês perceberem que ele é antiparalelo. Mas qual a explicação molecular para isso? Vejam aqui comigo. Eu quero que vocês observem que a nossa pentose, como o nome já diz, ela possui 5 carbonos. Então, ó, como contar o carbono da pentose? Conta depois do oxigênio. Tá aqui o oxigênio, ó. Aqui vai ser o primeiro, segundo, terceiro carbono, quarto carbono, quinto carbono. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. E aqui da mesma forma, ó. Primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono, quarto carbono, quinto carbono. Então, veja aqui. Nesse nucleotídeo, o grupo fosfato está ligado a qual carbono? Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, o fosfato ele está ligado ao carbono 5. Por isso, tu vai chamar esse ladinho aqui de 5'. Agora, vamos ver a base que se liga a ela. Está aqui a base. Ó. Tá aqui o fosfato e tá aqui tá aqui a pentose e aqui o fosfato. Vamos ver agora a qual carbono o fosfato está ligado a essa pentose. Carbono 1,
carbono 2, carbono 3. Então, aqui tu vai chamar de 3'. Ou seja, por que o DNA é antiparalelo? Porque se em um nucleotídeo o fosfato está ligado ao carbono 5 da pentose, 5', no nucleotídeo ligado a ele pelas pontes de hidrogênio, o fosfato vai estar ligado ao carbono 3 da pentose. Então, isso é que significa 5', 3'. Por isso que ele é antiparalelo. Essa ideia de 5', 3' e antiparalelismo é muito importante para vocês entenderem o processo de duplicação do DNA, transcrição do DNA. Então, lembrem aí, ó. 5' quer dizer o quê? Que o fosfato está ligado ao carbono 5 da pentose. 3', que o fosfato está ligado ao carbono 3 da pentose. Então, isso é o antiparalelismo. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre o RNA. Então, o RNA ele tem 3 diferenças principais do DNA. E eu quero que vocês aqui observem comigo. A primeira diferença é que o DNA ele é, em geral, fita simples. Por que em geral? Porque vírus é todo errado. E vírus, alguns deles, têm RNA de fita dupla. Mas a regra é que o RNA, ele tenha fita simples. Além disso, observa aqui, ó, o RNA. Então, é a mesma ligação entre fosfato e pentose, que é a ligação fosfodiéster, e pentose-base, que é uma ligação glicosídica. Mas a diferença é que aqui não vai ter uma ponte de hidrogênio com outra cadeia de nucleotídeos. Então, por isso que é fita simples. Então, sempre é fosfato ligado a uma pentose ligado a uma base. Fosfato ligado a uma pentose ligado a uma base. Fosfato ligado a uma pentose ligado a uma base. Enfim. Então, primeira diferença é que é, em geral, fita simples. Segunda diferença é que, como nós vimos anteriormente, a uracila ela aparece no lugar da timina. Então, em relação ao DNA, guanina, adenina e citosina continuam. E a uracila é quem vai mudar nesse processo. Então, uracila, ok. E, por fim, a última diferença é a hidroxila. Hidroxila de onde? A hidroxila da pentose. Então, vejam aqui a pentose. Ó. Carbono 1, veja, o oxigênio está aqui. Então, aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Se for DNA, aqui, ó, no lugar desse R, vai ser somente hidrogênio. Ou seja, aqui vai ser OH e aqui vai ser no carbono 2 somente o H. Por que somente o H? Isso, inclusive, define o nome DNA. Desoxirribose quer dizer o quê? Que ele tem um oxigênio a menos. Já o RNA é uma ribose. Então, ácido ribonucleico, RNA, quer dizer o quê? Que ele tem um oxigênio a mais. Então, veja aqui, ó. Isso aqui é RNA, porque tu vê que nesse caso ele vai ter 2 hidroxilas. Ó. Esse OH aqui, o DNA também tem. Então, isso aqui é igual para os dois. Mas aqui no carbono 2, RNA ele vai ter aqui, ó, o OH. E o DNA vai ter somente o hidrogênio. Aqui vai ter hidroxila, o DNA vai ter somente o hidrogênio. Falando agora em RNA, vamos conhecer aqui alguns tipos de RNAs principais, claro, e as suas funções, porque não existem somente esses.
Na verdade, existe muito mais. Existe ribosomas, existe RNAs nucleares, microRNAs, mas vamos focar aqui nos mais importantes, tá bom? E o primeiro mais importante é o RNA mensageiro. O nome já diz, ele é um RNA que carrega a mensagem do DNA. Vocês lembram que o DNA ele contém as informações necessárias para as características dos indivíduos. Mas o DNA ele não pode sair do núcleo. Então, ele manda a sua mensagem através de um mensageiro. Então, quem sai do núcleo é o RNA mensageiro e vai para o citoplasma, para que lá ele consiga, a partir desse RNA mensageiro, produzir uma proteína. Então, o RNA mensageiro ele carrega a mensagem do DNA. O RNA mensageiro ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um RNA policistrônico ou um RNA monocistrônico. Qual a diferença? É que o RNA policistrônico, o mesmo RNA, ele contém informação para gerar mais de uma proteína. E isso acontece em organismos procariontes. Então veja aqui, ó, esse RNA policistrônico. Isso aqui é um único RNA e ele tem capacidade de gerar a proteína alfa, a proteína beta e a proteína gama. Então veja aqui que um RNA gera 3 proteínas diferentes, policistrônico. Já o RNA dos eucariontes, ele é monocistrônico, ou seja, um RNA ele tem a capacidade de gerar um tipo de proteína. Tá aqui, ó, RNA monocistrônico. Vamos agora conhecer o RNA transportador. Em breve, na tradução, nós vamos conhecer ele muito mais detalhadamente. Mas, por enquanto, eu quero que vocês saibam que ele tem uma função muito importante, que é carregar os aminoácidos. Lembra que as proteínas são feitas de aminoácidos. Então, o RNA mensageiro, ele tem RNA mensageiro, ele tem a função de levar a informação, certo? Então, ele vai dizer qual a quantidade de aminoácidos que vai ter ali e qual a ordem desses aminoácidos. Então, ele diz a quantidade e a ordem, ele determina isso. Mas quem traz o aminoácido é o tRNA, ou seja, é o RNA transportador. É ele que faz, então, que traz aí a ordem. Então, se o RNA mensageiro manda colocar valina, que é um tipo de aminoácido, o RNA transportador, ele é quem vai trazer a valina e adicionar ela à cadeia polipeptídica. E por fim, mas não menos importante, nós temos aí o RNA ribossômico, que nada mais é do que um RNA que compõe um ribossomo, faz parte de um ribossomo, forma a estrutura do ribossomo. Lembrando que é no ribossomo que se encontra no citoplasma que acontece então a formação aí da proteína. E esse ribossomo é formado por RNA ribossômico mais algumas outras proteínas para a sua formação. Então está aí, espero que tenham gostado dessa videoaula e até uma próxima.